Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM. E também cumprimentamos nossos amigos que nos acompanham pela internet, nas redes sociais do Facebook, do YouTube, da CEFAM. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração, de estudos, e que a espiritualidade nos intua e nos permita compreender aquilo que será estudado nessa noite. De início, como sempre, façamos a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre e amigo de todas as horas, gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome, a fim de aqui encontrarmos aquilo que necessitamos para a nossa elevação moral, espiritual, também os recursos necessários ao nosso fortalecimento físico, de acordo com as nossas reais necessidades e com as possibilidades do plano espiritual. Que o Mestre Jesus esteja conosco, possamos receber com alegria a mensagem do Evangelho e as bênçãos de paz e de luz que certamente serão derramadas sobre todos nós nessa noite. Que assim seja. Bem, como nós sempre comentamos, os temas que nós abordamos aqui no nosso estudo são previamente selecionados pelo Departamento Doutrinário aqui da CEFAM. Então estamos ainda estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando esta semana o capítulo 17, Sede Perfeitos, com os dois últimos itens, 10 e 11, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Eu particularmente gosto bastante desse capítulo, de estudar esse tema, porque nós vemos na doutrina espírita, na doutrina trazida pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec, se bem compreendida, se bem estudada, se posta em exercício nas nossas vidas, de forma que a nossa fé seja raciocinada, vemos aí uma possibilidade de termos uma esperança no futuro. E por isso se diz que a doutrina espírita tem esse caráter consolador. Dentro dos seus três viés, filosofia, ciência e religião, nós vamos encontrar em vários pontos apoio para as nossas dificuldades. Não que esse consolo ou essa esperança que a doutrina espírita nos traz venha resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos e nós precisamos enfrentá-los. Mas a doutrina espírita nos dá o suporte da compreensão do porquê desses problemas e, sobretudo, e principalmente, como colocar em prática todo o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Então o Evangelho do Cristo passa a ser algo mais próximo de nós, e não apenas algo que se contempla quando se entra dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for. Mas o Evangelho passa a fazer parte dos nossos dias, parte da nossa vida, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, e prosseguindo com o conhecimento da doutrina espírita durante o sono, durante esse desprendimento da alma. E os temas que são colocados para a nossa reflexão hoje dizem muito sobre essa questão de uma aplicação prática da doutrina espírita nas nossas vidas. O homem do mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então a primeira pergunta que nos vem, que eu me fiz e faço a todos vocês agora, aqui presentes, e aos nossos amigos em casa, o título desse item 10 é o homem do mundo, homem no mundo. Você se considera um homem, se considera alguém, uma pessoa no mundo, ou se considera alguém do mundo? E claro que aí cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua independência para escolher os caminhos que deve trilhar. Mas devemos lembrar que Jesus, quando esteve conosco, foi um homem no mundo. No mundo. Ele participou da vida da humanidade para exemplificar que a lei divina não é algo que está acima das nossas forças,
Nesse capítulo Sede Perfeitos, que nós vimos nas semanas anteriores, em que ele vai nos convidar a sermos perfeitos como Deus é perfeito, ele mostra que dentro das nossas possibilidades e limitações, nós podemos encontrar essa perfeição de comportamento no nosso dia a dia, na vida comum. Jesus teve uma vida social, e que cada vez mais os documentários, os livros, a história vem trazendo fatos que demonstram ter o Cristo convivido conosco como alguém entre nós. Porque senão, se ele fosse realmente uma divindade, ou agisse tal qual uma divindade em todos os momentos, ficaria difícil para nós buscarmos nele esse guia e mestre, pois estaria muito distante visualmente. Então, ele se colocou na carne como nós, sofreu as dificuldades que nós sofremos, para mostrar que mesmo nesta condição de espíritos habitando um mundo de provas e de expiações, com injustiça, com dificuldade, com problemas, é possível sim cumprir a lei divina. E nós vamos ver nesses dois textos, o primeiro ditado por um espírito protetor, que não se identifica, e o segundo, um espírito que se identifica como Georges, os dois textos de 1863, que quando se trata de colocar a lei divina em prática, assim como Cristo o fez, nós encontramos três aspectos, ou três formas disso ser colocado, e que Jesus, é claro, exemplificou para nós. Aliás, mais do que exemplificar, ele sintetizou na fórmula que resume todo o ensinamento, como ele mesmo disse, toda a lei, todos os profetas, toda a lei divina, que nós já sabemos de cor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então nós vemos aí três formas, três caminhos para nós aplicarmos a lei divina nos nossos dias, na nossa vida, no nosso comportamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Como que isso se transforma quando nós vamos buscar essa perfeição? O Espírito encerra a sua mensagem dizendo assim: Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. O que é amar a Deus santamente? Qual é o exemplo que nós temos daqueles que, na nossa humanidade, foram chamados de santos? Eram pessoas que não tinham nenhum sofrimento? Não. Quando a gente vai conhecer a história dos chamados santos, eles enfrentaram muitas dificuldades. Era alguém que vivia uma vida mística? Não. A maioria deles convivia entre nós. A diferença é que esses que conviveram ou que amaram Deus santamente tinham uma fé absoluta em Deus, diante das coisas comuns, diante do dia a dia. E por isso é difícil para nós, e muitas vezes nós usamos essa resposta: ah, mas eu não sou santo, né? Eu não tenho essa compreensão porque eu não sou santo. Mas a ideia é vivermos esse amor a Deus santamente, no sentido de que, observando a nossa vida comum, o nosso olhar sobre a vida seja como alguém que reconhece em Deus essa divindade, essa paternidade que não nos abandona. Então, eu sempre digo, tudo que Deus permite que esteja no nosso mundo, é porque tem aí algum significado, tem aí algum propósito. Certamente Deus não permitiu que o homem descobrisse determinados elementos químicos, porque o objetivo era que se causasse guerra, ou determinados elementos dentro da natureza, porque pretendia trazer vícios, trazer sofrimento. Tem algo maior que a humanidade não compreendeu, e por isso utiliza de forma inadequada. É interessante quando a gente vai estudar, por exemplo, em biologia, qualquer animal ele tem uma utilidade, por mais que nós não enxerguemos. Para que serve esse inseto? Para que serve aquilo? Tudo tem uma utilidade, tudo tem uma necessidade dentro do nosso planeta. Então, amar a Deus santamente é olhar a nossa vida e pensar que mesmo aquele que está num caminho equivocado, aquele que está cometendo crimes, aquele que desafia a nossa compreensão,
está ali por um propósito. E a gente tem que olhar esse mundo, esse planeta, de uma forma positiva. E a gente vê atualmente muitas pessoas que se colocam na condição de que esse mundo não tem mais jeito. Ah, esse planeta, do jeito que está, não tem mais solução. Isso não é amar a Deus santamente. Isso é como não confiar no Pai que diz: eu estou controlando tudo. Então nossa primeira visão nesse caminho de sermos perfeitos passa por essa necessidade de respeitarmos Deus como esse Pai justo, soberano, bom, e que tudo o que nos acontece está por Ele autorizado, está por Ele inspecionado e conduzido. Bom, o segundo aspecto, amar a Deus sobre todas as coisas. Para amar o próximo, como a mim mesmo, eu tenho que saber como é que eu me amo. Como é o nosso amor por nós mesmos? De que forma a gente se gosta? O item 11, cuidar do corpo e do espírito, ele traz lições valiosas e que a gente precisa compreender. É bastante comum nos nossos dias atuais, no nosso momento atual, nós vemos pessoas dedicando-se ao cuidado do corpo físico, né? Daquele instrumento que nós temos para a realização da alma. Esse Espírito George diz assim, ele está falando sobre a alma: para que essa prisioneira, a alma, viva, se expanda e chegue mesmo a conceber ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, para que a alma se expanda e consiga ter essa vivacidade, concebendo ilusões de liberdade, precisa o corpo estar são, disposto e forte. O que é um corpo são, disposto e forte? Será que nós respeitamos o nosso corpo, o nosso veículo físico? O respeitar não é apenas no sentido do que como nós tratamos ele externamente, mas quais as energias que nós dispensamos para o nosso corpo físico? Qual é a espécie de sentimento que nós temos e que vão nutrir as nossas células e transformar o nosso corpo? Então, às vezes nós estamos buscando um equilíbrio, por exemplo, em termos estéticos. O que é louvável, o que é necessário, afinal de contas, cuidar do corpo é importante. Surge uma gordurinha a mais, surge um peso acima do recomendado, e a gente se dispõe a fazer exercícios, a se exercitar. Tem a vida sedentária, começa a se pôr em movimento e buscar. Isso é ótimo, isso faz parte do cuidar do corpo. Não podemos ser tão ingênuos a ponto de acreditar que tudo que tiver que acontecer conosco irá exatamente acontecer, esquecendo que muito, ou a grande parte, é por conta das nossas atitudes. Então, cuidar do corpo, do que nós colocamos de alimento nesse corpo, do que nós colocamos de atividade física, isso é importante, porque esse corpo é o veículo da alma. Então, como se diz, corpo são, mente sã e espírito livre. A alma estando habitando um corpo saudável, e o saudável não precisa ser dentro de todas as medidas padrão da sociedade, porque cada sociedade tem uma medida padrão. Para cada condição, alguém terá uma medida, uma estatura, algo padrão para aquele comportamento. Mas a questão é de ser saudável. E cuidar desse corpo é tão importante quanto cuidar da alma. É preciso que nós tenhamos um cuidado com essa nossa condição. Porque vejamos, se nós nos acomodarmos, é possível que ao final da nossa jornada, ou antes do final da nossa jornada, o nosso corpo já não esteja mais correspondendo àquilo que nós necessitamos. Eu quero ter vitalidade, eu quero, quando me aposentar, fazer isso. Muita gente diz assim: quando eu me aposentar, eu quero começar a trabalhar pelos outros. Eu quero ajudar, porque agora tenho os filhos, tenho trabalho, tenho compromisso.
Aí quando se aposenta, está com o corpo, agora eu preciso ir para a academia, porque eu não tive tempo para cuidar. Então, a própria espiritualidade nos convida a essa necessidade de cuidarmos do nosso corpo físico, nos amarmos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Podemos imaginar retornar ao plano espiritual e os nossos amigos que lá vão nos encontrar, aqueles que avalizaram a nossa vinda a esse planeta, e você chega animado lá, e aí, cumpri minhas metas? Não, Marcelo, era para você ficar mais 20 anos lá, você descuidou do corpo. Puxa, mas eu achei que tinha feito tudo. Não fez. Parece simples, e é simples, mas é algo que, se nós não nos amamos, acaba por ficar pelo caminho. E aí temos que fazer um complemento nessa condição. Mas eu tento, eu faço isso, eu faço exercício, não adianta, não consigo. Mas eu me amo mesmo assim? Porque se, embora o meu corpo, por uma questão biológica, e que pode ser a resultante de ações do passado, de condições que talvez eu desconheça, não me permite ter um corpo de atleta, que seria o desejável, mas um corpo sadio, e que eu amo. Porque muitas vezes as pessoas têm um corpo perfeito dentro desses padrões da sociedade, e não se amam. E estão sempre buscando mais, e sempre tentando inventar isso ou inventar aquilo, porque não se amam. Não se amam da forma que são, não gosta da altura que tem, não gosta dos olhos, não gosta do cabelo. É preciso que a gente se ame do jeito que nós somos. Respeitar aquilo que a vida nos presenteou com esse corpo. Essa cara feia, mas é a minha cara. E a gente sorri, até fica um pouco mais ajeitado, né? Não fica tão feio. Então é preciso que este amor parta de nós, para que aí possa alcançar o outro. Amar a Deus, compreendendo que Ele está no comando de tudo, e que Ele é o Pai que nos indica o melhor caminho, e sabendo que dentro desse melhor caminho Ele nos deu o corpo que seja melhor para nós realizarmos a nossa tarefa aqui. Poxa, mas eu queria ser assim, eu queria ser desse jeito. Neste momento é este corpo que eu tenho. E vejo que esse é um assunto que é pouco tratado dentro do estudo da doutrina. Ele tem apenas uma página no Evangelho. E é tão importante quanto todas as demais. Porque é a ferramenta que Deus nos deu. Amando-se, nós vamos poder conhecer o que é o amor. Não, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Então é mais fácil eu gostar do outro do jeito que ele é. Agora, se eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar do outro? Aí passa a ser algo até doentio. Eu queria ser que nem o fulano. Então eu me escondo da vida. E aí cai por terra todas as outras minhas pretensões. Amar a Deus, amar a si mesmo, e como amar ao próximo. Às vezes, e é interessante a gente comentar isso, porque dentro desse meu aprendizado, né, eu sempre digo, não pensem que nós que subimos aqui, ou que nos colocamos num estudo, temos algo a mais do que alguém que está aprendendo a doutrina. Ao contrário, nós estamos aqui lutando contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades, quanto qualquer um daqueles que nos ouvem. E esse terceiro item do colocar-se dentro da sociedade para aplicar a lei do amor ao próximo, é algo que muitas vezes nós nos equivocamos. Quando lemos nesse capítulo anterior, nesse capítulo mesmo, nos itens anteriores, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, nos vem à mente comportamentos que às vezes nós temos até certo cuidado em lembrar. Quando se quer ter um comportamento adequado, a primeira impressão que nos vem é: eu vou sair desse mundo. Eu preciso tirar desse meu mundo tudo que me leva a um caminho equivocado, porque só assim eu vou conseguir ser um homem de bem. Eu tenho que tirar todos os meus amigos, ou pelo menos todos aqueles que eu acredito que não têm um bom propósito. Eu evito todos os lugares que possam me levar a uma possível queda.
todos os meus comportamentos, então eu me subtraio desse mundo. Porque eu quero ser, na minha concepção, um homem no mundo, não um homem do mundo. Se eu estiver no meio dessas pessoas, sou um homem do mundo, e aí é mais fácil de eu ceder às tentações e cometer os meus equívocos. Só que nós vamos compreendendo que não é isso que Deus espera de nós. Não é esse o comportamento para amar o próximo, porque amar o próximo de longe é fácil. A gente fica distante, não, eu amo todos vocês aí, mas descer, dar um abraço em cada um, não, daí eu já não posso, aí já é muito amor que eu não tenho ainda. Aí é fácil. Estar no enfrentamento do dia a dia é que é a nossa dificuldade, e por isso é preciso compreender. Então, esse espírito, que se identifica como espírito protetor, diz assim: purificai, pois, os vossos corações, não consintai que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então o problema está no pensamento mundano ou fútil. Aonde é que Jesus se colocava? Entre aqueles que eram os excluídos da sociedade. Entre aqueles que, entre os judeus, entre os hebreus, eram vistos como pessoas de má vida. Em várias passagens do Evangelho vai se encontrar. Ele se faz acompanhar de pessoas de má vida. Pessoas que dentro daqueles padrões da sociedade não se enquadravam como pessoas justas, pessoas puras. Mas será que o pensamento que Jesus trazia esbarrava nesse mundano ou fútil? De forma alguma. Então nós vemos que não é a presença física, é o que nós pensamos dentro desses comportamentos. Vamos construindo o raciocínio. Não julgueis todavia que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então, o que os espíritos protetores esperam de nós não é um isolamento em algum lugar, na nossa casa, e vivemos em eterna oração. Não, para que meus pensamentos não se desviem, então eu vou ficar orando o tempo todo, vou ficar aqui, fechado nesse quarto. Eu sempre digo que se assim fosse, a gente montaria uma enorme casa espírita, convidaria todo mundo que quer evoluir mais rapidamente, olha, vou ficar em oração aqui. De tempo em tempo a gente distribui um alimento, se escolhe, mas pensa sempre na oração, vamos ficar em eterna oração. Não é isso que a espiritualidade mesmo diz que é o caminho. Não pretendamos viver uma vida mística. Então eu me excluo de toda a sociedade, eu afasto tudo aquilo que eu acho que é prejudicial a esse meu pensamento e tento viver nessa condição mística. Não, eu só vou orar, Não é esse o propósito. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E aí ele vai falar mais adiante que o nosso principal propósito é ter a consciência limpa. Será que a gente consegue estar em ambientes, estar em companhias, mas com essa consciência limpa? Com esse pensamento elevado diante das situações? E por isso eu disse que muitas vezes nós, que buscamos na doutrina espírita um apoio às nossas vidas, nos equivocamos nessa compreensão. Não é preciso, ou não é nem recomendado se afastar de tudo, ao contrário. A gente precisa estar, como diz o Espírito, dentro e em contato com as demais pessoas, com os diferentes comportamentos, mas de forma que a nossa postura positiva venha a influenciar o comportamento dessas pessoas, e não o contrário. Qual é o nosso comportamento, geralmente, quando tentamos nos defender ou tentamos defender alguém? Geralmente os nossos filhos, né? O que acontece? Fulano fez isso, quebraram a janela. Ah, mas foi as más companhias. Ele não estava com fulano. Então, esses meninos são terríveis. Eles influenciaram. Quando a gente se equivoca, né?
comete algum equívoco, a vida sai dos eixos, sai dos trilhos, aí um belo dia a gente para, não, as companhias que eu encontrei estavam terríveis. É isso, são as companhias minhas. Já pensou se Jesus fizesse essa seleção? Não, vocês gente de má vida, eu quero me unir só a pessoas puras, pessoas. Ele tinha ficado sozinho. Nem os apóstolos estariam próximos dele, porque todos tinham essas dificuldades. Mas o comportamento de Jesus era no sentido de mostrar que, mesmo em ocasiões festivas, mesmo em ocasiões de comemoração, e é bom fazer um destaque, que dentro da lei judaica há várias festas, há várias comemorações, tem datas especiais. É o que tudo indica pelo estudo dos evangelhos, Jesus se fazia presente nessas oportunidades, tanto que algumas das suas curas, algumas das suas lições foram dadas em festas de bodas e assim por diante. Então ele participava desse meio festivo, sem deixar que esse ambiente lhe interferisse. Ele continuava sendo Cristo. Você se sente firme no seu propósito? Ama a Deus, ama a si mesmo, falta amar o outro. Será que se colocar no meio de pessoas que não se amam, nós vamos nos deixar influenciar? Talvez porque o nosso propósito não esteja firme. A nossa intenção de sermos perfeitos não está ainda bem concreta na nossa vida. E aí a gente se deixa levar pela influência dos outros. Acho que eu estou bem, eu estou me cuidando, não sei o que. Nossa, mas como você está? Você está gordo, você está mal. Pronto, a gente desmonta. Acha que está fazendo algo de bom, né? Estou começando a estudar espiritismo. Não, para você não adianta. E nem vá lá perder tempo. E a gente se influencia pelos outros. Deixa disso, quarta-feira à noite, tem balada aí, você vai. A questão é pensar assim, quando a gente vai estudar esse comportamento. Será que todos os locais nós podemos estar? Diz o Espírito: não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não repelimos os prazeres que as nossas condições humanas nos permitem. E aí ele vai dizer que o fato é que a cada situação dessa nós agradeçamos a Deus e louvemos e pedindo ajuda dele quando formos realizar uma tarefa. Não assumir esse aspecto lúgubre, essa condição de não, eu sou religioso, eu sou espírita, eu sou cristão, isso não é para mim, isso é coisa do mundo. Mas eu estou no mundo. Então é preciso esse contato com algumas situações. É claro que tudo tem um limite. E aí a proposta para tudo isso é equilíbrio. Equilíbrio. Eu posso ir a uma festa onde as pessoas que lá estão talvez não tenham. Eu posso, se eu desejar, se eu achar que é útil, mas tem um momento para estar lá. Eu posso comemorar, eu tenho uma condição favorável, é claro que eu posso comemorar, mas tem um momento, tem um equilíbrio, tem um limite. Porque viver isolado também é prejudicial. Viver no outro extremo, totalmente festa todos os dias, também é prejudicial. Então, esse homem no mundo, que o Espírito indica e que Kardec coloca aqui no Sede Perfeitos, é alguém que, consciente da lei divina, não deixa que o ambiente menos elevado venha a interferir na sua intenção de estar melhor. Precisamos estar em contato com as outras pessoas? Sim. E aí que eu digo que às vezes é o nosso equívoco. Ah não, eu vou lá, tem o fulano que está ingerindo bebida alcoólica, eu não quero nem estar perto lá. Será que às vezes se eu estiver lá perto e não estiver ingerindo, não pode fazer com que essa pessoa veja isso como um exemplo? Não, tem pessoal lá, tem tal costume, e a gente se furta dessas alegrias, não espontaneamente, não voluntariamente. Eu não vou em determinado lugar, mas eu fico com uma vontade de ir, eu passo a noite inteira com vontade de ir. E pior, eu fico criticando quem foi. Olha só, olha o que estão fazendo lá. E é comum a gente encontrar assim.
Pessoas que, diante de uma comemoração, passam a criticar. Principalmente porque essa pessoa não foi, porque essa pessoa não participou. Porque se é algo que não te afeta mais, aquilo fica, deixa que os outros façam as comemorações do jeito que desejam. Então, dentro desse propósito de viver no mundo, tudo aquilo que nos traga alegria, que nos traga prazer, que contribua para o nosso amor próprio, é útil, mas tem que ter o equilíbrio. Ser o homem no mundo é o homem que é consciente de que tudo isso aqui é passageiro e de que os verdadeiros valores são aqueles da vida espiritual. E mais, como diz a doutrina espírita, o bom espírita, o bom cristão, o verdadeiro espírita é aquele que já neste mundo terreno, nessa vida material, passa a viver como se estivesse na vida espiritual. Então, utiliza-se de tudo aquilo que pode nos trazer alegria, paz, felicidade, amor. Mas consciente de que tudo isso é passageiro. E o que importa, acima de tudo, é a nossa vida espiritual. Então, convido a vocês a refletirmos sobre esses 3 aspectos. Ao sairmos da casa espírita, olharmos a vida como um presente de Deus. E todas as oportunidades que surgem para nos trazer alegria, que saibamos aproveitá-las com equilíbrio, com lucidez, sem perder a razão, a fim de que a nossa luz, quando acesa, possa clarear os outros. O nosso exemplo de alguém que é um verdadeiro cristão, um bom espírita, possa auxiliar aos outros como um exemplo. Não esquecendo da frase que eu iniciei e que é citada pelo evangelista João: Deus é amor. E se Ele nos ama, Ele nos quer felizes. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de passarmos aos passos, vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino mestre e amigo de todas as horas, agradecendo pelas bênçãos que foram derramadas sobre todos nós nesses instantes, e pedindo que elas se estendam também a todos aqueles em seus lares, aqueles que nos acompanham à distância, a quem lembramos em pensamento, familiares, amigos, porventura os que nos vejam como inimigos, e a todos os necessitados que sofrem nos hospitais, presídios, albergues, nas ruas, nossos irmãos suicidas, aos lares em desavença, e pedindo, sobretudo, que os nossos amigos espirituais possam sempre nos intuir, e que sejamos neste mundo aqueles verdadeiros seguidores do Evangelho do Cristo, colocando no nosso dia a dia o exemplo que Ele nos deixou. Assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de tudo e de qualquer mal. Que assim seja. Obrigado a vocês, obrigado aos nossos amigos de casa. Vamos passar aos passos agora.